Ver mais de volta, falando sobre saúde, uma doença do sono que atinge 30% dos adultos no Brasil. É a apneia obstrutiva, que causa paradas na respiração do paciente, sensação de sufocamento e roncos. Com isso acontecendo durante a noite, a pessoa fica sonolenta ao longo do dia, irritada e constantemente cansada. E sabe o que é ainda pior? A grande maioria dos casos não é diagnosticada. O bucomaxilofacial, Dr. Rafael Fátio, é o nosso convidado para falar sobre o assunto. Dr. Rafael, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade. Obrigado, Fábio. Essa apneia obstrutiva do sono é a simples apneia que a gente ouve falar sempre ou tem vários tipos? Tem vários tipos, não, são 3 tipos de apneia, né? É a apneia obstrutiva do sono, quer dizer que tem alguma obstrução ali na passagem do ar, da sua entrada no nariz até chegar lá no pulmão. Então, algum ponto ali vai estar com obstrução. Geralmente é na via aérea superior, tá? Que é nessa parte de cima da cabeça aqui, tá? Existe a apneia de ação central, tá? Que geralmente está relacionada ao drive da respiração que está comprometida. Então, isso quer dizer, pode ser uso de opioides. Pessoa que é viciada em opioides, que são analgésicos que deprimem esse sistema. Então, isso pode fazer com que altere lá no central. E a mista, que é a união das duas, a obstrutiva e a central. E a obstrutiva é a mais comum, que a gente falou aqui, que atinge 30% dos brasileiros adultos. É um número muito grande, né, doutor? Sim. Se for pensar estatisticamente total do nosso país, aí sim, é um número muito grande. E quais as principais causas? Ficar atento, um dos sinais principais é o ronco, né? Mas ele não pode estar, não é que não pode estar diretamente associado à apneia. Então, ficar atento ao ronco, que pode ser um fator predisponente, né? Então, pela passagem do ar ali atrás na orofaringe, ele faz com que vibre aquelas estruturas mais moles, né, e causa o som, que é a vibração. Mas, às vezes, se é obstrutiva e para de respirar, pode ser que não tenha associação com o ronco. Tá? Então, ficar atento a esses sinais durante o sono, né? E do dia é o cansaço, a falta de concentração, a pessoa começa a ganhar peso e não aumentou a alimentação, né? Então, pode ser um fator do sono, não está dormindo bem, então, quer dizer, está aumentando de peso, mas eu estou fazendo uma dieta e tudo e não consigo emagrecer, não tem jeito, então pode ser um distúrbio do sono. Né? A falta de concentração, a hipertensão, né, que é a pressão alta. Então, são todos fatores que tem que ficar de olho assim, no dia a dia. Está sempre cansado durante o dia, né? Chega em casa, pega no sono rápido, está assistindo TV aqui, a qualquer momento está lá dormindo no sofá. Então, é o cansaço. E é tudo sono sem qualidade daí, né? Sono sem qualidade, porque você não atinge o sono REM, que a gente chama, que é o sono profundo, né? Que é ali onde vai restabelecer todas as funções, que é o sono restaurador. Então, não atinge aquele sono, então a pessoa parece que precisa cada vez dormir mais, na verdade ela não está dormindo. Então ela chega às vezes do trabalho em casa, deita lá e dorme, sei lá, 8 horas, vai até de manhã e tem sono e quer ficar dormindo. Então ela não atingiu o sono, ela dormiu mal. E tem um perfil de paciente mais atingido, assim? Homens, mulheres, alguma idade? Homens com IMC acima de 40, já, às vezes a gente nem precisa fazer análise, porque é quase constatado cientificamente que ele vai ter um tipo de apneia. Quem está acima do peso, então? Acima do peso. Então, homens acima do peso, tá? Com idade avançada. Quais são as causas? O que causa isso? A obesidade é uma das causas? A obesidade é uma das causas. Por quê? Por exemplo, tem uma face normal, tudo normal, né? Então, eu passei dos 30 ou 40 anos de idade e aí eu ganhei peso, né? Então, eu vou lá deitando aquelas peso que eu tinha aqui na região da garganta, digamos assim, da orofaringe, era 1 lá no passado, e agora é outro. E a porcentagem de músculo, a perda do tônus muscular é outro também. Então, quer dizer, quando eu deito, aquela gordura pressiona a via aérea e faz com que cause a obstrução da passagem do ar, um ponto. Tá? Geralmente ele é próximo da mandíbula, aqui, tá? Mas existem outros fatores, como, por exemplo, as deformidades dentofaciais, né, que ainda entrando um pouquinho na minha parte. Que daí seria quando você tem a parte de cima ou a parte de baixo, que seria a maxila e a mandíbula, retraídos para trás, né? Então, isso quer dizer que com o passar da idade, ou até mesmo infantil, criança ou adolescente, você vai ter algum tipo de problema. E qual é o tratamento mais indicado? Para qual deles? Para a apneia obstrutiva. Para a obstrutiva, então depende do diagnóstico. Se for só obesidade, né, então teria que tratar a obesidade e aí usar principalmente um aparelhinho que seria a primeira escolha, que é o CPAP. Tá? Se for a deformidade dentofacial, aí a gente
quando criança, pode tratar com ortodontista, tá? Que é a minha especialidade também. Então, o ortodontista vai fazer com que desenvolva que faça com que no crescimento cresça essas partes que estão retraídas, né? E na fase adulto, aí a cirurgia ortognática. Que daí é o teu caso, que é a tua especialidade. E eu passei por ela também. E geralmente não, é só o bucomaxilo que pode fazer esse tipo de cirurgia. A cirurgia ortognática, sim. Bucomaxilo. Porque envolve toda a parte de maxila e mandíbula e os dentes, né? Então, o ideal é que fosse bucomaxilo e ortodontista, porque ele consegue aí deixar um perfil facial, a harmonia dos dentes bem melhor. E pode voltar depois dessa cirurgia? Olha, não tem muitos estudos assim a longo prazo, tá? Mas a gente tem como um tratamento, vamos dizer, se for indicado, um tratamento ouro, assim, porque ele realmente resolve, se ele não resolve 100%, ele resolve 80%, 90% dos casos, ele tem uma resolução muito boa. Perfeito. Doutor Rafael, muito obrigada pela participação conosco. Eu que agradeço. Gente, então assim, procurar ver os sinais, né? Procurar o médico, ver o diagnóstico, para depois ver o tratamento adequado. Eu tenho mais um tempinho ainda. Doutor, e após esse tratamento, né? Tipo, como eu perguntei agora, se a pessoa estiver ainda acima do peso, né? Resolver o problema aqui com a cirurgia e estando acima do peso, não se cuidando, pode voltar? Então, quando faz a cirurgia ortognática, indo nesse ponto mesmo, a pessoa até pode ganhar um pouquinho de peso, que dificilmente ela vai ter o retorno, né? Pelo que a gente tem feito o acompanhamento no consultório. Então, é um tratamento, assim, quando bem indicado, ele tem uma resolução muito boa. E aí, claro, a pessoa tratou a apneia, ela tem o sono dela restabelecido, ela atinge a fase REM. Então, ela consegue voltar a fazer atividades, tem mais disposição e, consequentemente, ela emagrece. Tá certo. Né? Obrigada pela presença. Imagina, que agradeço. Ver mais volta amanhã, 1h20, depois do Balanço Geral. Até!